Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 5 de agosto, nós faremos também a leitura da introdução do livro de Jeremias e também já entraremos no livro de Jeremias, o capítulo 1 e o capítulo 2, neste vídeo, tá bom? Então vamos para a leitura da introdução do livro do profeta Jeremias. A vida e o livro de Jeremias são singulares. Ele escreveu o que viveu e viveu o que escreveu. Não há dissonância entre vida e livro. Alguns escrevem melhor do que vivem, outros vivem melhor do que escrevem. Jeremias, escrevendo ou vivendo, era o mesmo Jeremias. É importante saber disso porque Jeremias é o profeta predileto de muitos de nós, especialmente quando passamos por momentos difíceis e queremos uma ajuda confiável para saber o que pensar, como orar e como continuar. Nessas horas, queremos ver as credenciais. O livro de Jeremias tem essas credenciais. Vivemos tempos conturbados. As décadas que precedem e sucedem o momento crucial do início do terceiro milênio não são exatamente inéditas. Sem dúvida, houve tempos semelhantes no passado que deixaram o mundo inteiro cambaleante, pensando no que estava acontecendo na terra e no céu. Mas não importa a causa ou a amplitude, os problemas exigem atenção. A vida atribulada de Jeremias coincidiu com um dos períodos mais problemáticos da história hebraica. As décadas que conduziram à queda de Jerusalém, em 587 a.C., seguida pelo exílio babilônico. Tudo que podia dar errado, deu errado. E Jeremias estava bem no meio da tormenta, orando, pregando, sofrendo, trabalhando, escrevendo e crendo em Deus. Ele sobreviveu a tempestades intensas de hostilidade e ondas de dúvidas amargas. Cada músculo de seu corpo foi forçado ao limite pela fadiga. Cada pensamento seu foi questionado. Cada sentimento passou pela prova de fogo de ridicularização. E ele suportou todas essas forças opostas, agonizou, mas escreveu sua experiência de maneira magnífica. O que acontece quando tudo que você crê e tudo pelo que vive é esmagado pelas circunstâncias? Às vezes, a revogação do que esperamos de Deus vem a nós como indivíduos, outras vezes como comunidades inteiras. E quando isso acontece, qual o efeito da catástrofe em nós? Serve para reformular nossa vida de modo que elas se harmonizem com o que Deus é, não ao que gostaríamos ou imaginávamos que ele fosse? Ou que as circunstâncias adversas nos levarão a abandonar o Senhor? Ou pior ainda, irão desencadear em nós uma busca obstinada pelo antigo e corrompido sistema de crenças, um novo apego a uma ilusão para salvar a vida? Qualquer pessoa que vive numa época conturbada procura o apoio de companheiros, que já tenham passado por experiências semelhantes, querendo saber o que fizeram, como sobreviveram, como foi. Na busca de um companheiro que tenha passado por aflições e catástrofes e sobrevivido a elas com graça, muitos dos que procuram na Bíblia um livro de referência têm optado por Jeremias, acolhendo-o como um companheiro verdadeiro e honesto que revela Deus nas épocas mais difíceis. Imagine se houvesse uma pessoa no Titanic com um sonar, tentando fazer o capitão e a tribulação acreditar que havia um iceberg adiante. Como eles nunca tinham ouvido falar em sonar, pensariam que ele era louco. Esse homem era Jeremias, e o Titanic era o seu país. Ele se empenhava em convencer o povo de que, se não alterassem o curso moral da nação, Deus deixaria a colisão acontecer. Ele nunca desistiu de implorar a eles, nem Deus. Nem mesmo quando o rei ordenou que o profeta fosse jogado numa cova, enquanto os exércitos invasores faziam o restante do povo morrer de fome em Jerusalém. De certa forma, ele era um fracasso, porque não conseguiu alcançar os objetivos pretendidos.
mas também era um sucesso porque fez o que tinha de fazer. Quando o ministério de Jeremias começou, o povo de Judá pensava apenas em retornar aos bons tempos de prosperidade econômica. Além da guerra, partidos políticos implacáveis, ambição, corrupção, colapso político e fome, aos poucos, destruíam a nação. O povo procurava desesperadamente apegar-se a algo que desse a eles a certeza de que se manteriam vivos. Para isso, valiam até fantasias em torno da pessoa de Deus. Eles se opuseram a Jeremias com prisão e ameaças de morte, chamando-o de traidor, pelo fato de ele haver predito a derrota da nação. Por volta de 646 a 586 a.C., em 1621 a.C., Atenas enfrentava dificuldades econômicas e sociais. Um líder chamado Drácon restaurou a ordem, promulgando uma série de leis extremamente rigorosas que puniam quase todos os crimes com pena de morte. A palavra draconiano deriva do nome dele. Mais tarde, em 590 a.C., um líder chamado Solon reformou as leis da cidade, mantendo a pena de morte apenas para casos de assassinato e carnificina. Solon tentou encontrar soluções justas para os conflitos entre ricos e pobres. A Constituição que escreveu foi um grande passo para o estabelecimento de um governo democrático. Amém, irmãos? Então, esta foi a introdução do livro de Jeremias. E agora nós vamos entrar no capítulo 1 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Mensagem de Jeremias, filho de Ilquias, da família de sacerdotes que vivia em Anatote, na região de Benjamim. Ele começou a receber a mensagem do Eterno no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E continuou a recebê-la no tempo em que Jeoaquim, filho de Josias, foi rei em Judá. E se estendeu até o 5º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, em Judá. O ano em que Jerusalém foi elevada para o exílio, foi isso que o Eterno me disse. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Mas eu disse, um momento, Senhor, olha para mim, eu não sei nada, sou apenas um menino. O Eterno me disse, não diga isso, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir e para lá você irá. Eu direi o que vai falar e você falará. Não tenha medo de ninguém, eu estarei sempre lá, cuidando de você. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse, veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. E a mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi. Uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse, você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. Farei que toda palavra que eu falar a você se cumpra. A mensagem do Eterno veio de novo a mim. E agora, o que você está vendo? E eu disse, vejo uma panela no fogo, inclinada na nossa direção. Então o Eterno me disse, o desastre será derramado do norte sobre todos os que vivem na terra. Preste atenção, estou chamando todos os reis do norte. É o decreto do Eterno. Eles virão e armarão seu quartel-general diante das portas de Jerusalém, diante dos muros da cidade, diante das vilas de Judá, e pronunciarei minha sentença sobre o povo de Judá, por ter me abandonado. Que tristeza! E por correr atrás de outros deuses com suas ofertas, adorando pedaços de pau que esculpiram, pedras que pintaram. Mas você fique de pé e de prontidão, levante-se e faça a sua parte. Diga exatamente o que eu ordenar, não retroceda.
Do contrário, será afastado da missão. Preste atenção. Enquanto o preparo para a tarefa, eu o farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um só homem contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes locais. Eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta. É o decreto do Eterno. Jeremias capítulo 2. A mensagem do Eterno veio a mim e dizia o seguinte: saia às ruas e grite para Jerusalém. Mensagem de Deus. Lembro-me de como você era fiel na mocidade, do nosso amor de recém-casados. Você foi fiel a mim naqueles anos de deserto, aguentou firme comigo por todos aqueles lugares difíceis. Israel foi a escolha santa do Eterno, a parte seleta da colheita. Qualquer um que ousasse tocar nela logo se arrependia. Era o decreto do Eterno. Ouça a mensagem do Eterno, casa de Jacó. Sim, você, casa de Israel. Mensagem do Eterno. Que defeito seus pais acharam em mim? Por que se afastaram tanto de mim? Por que foram atrás de ídolos do pau oco, tornando-se vazios e ocos vocês mesmos? Nunca ocorreu a ninguém perguntar onde está o Eterno, o Deus que nos tirou do Egito, que cuidou de nós na alegria e na desgraça, naqueles anos terríveis de deserto ressecado e de vales da morte? Numa terra da qual ninguém saía vivo, naquela região cruel e inóspita. Eu os levei a uma terra que é um jardim, onde puderam saborear as frutas mais suculentas, mas vocês, no maior descaso, poluíram minha terra, entulharam e profanaram minha querida terra. O sacerdote nunca pensou em perguntar onde está Deus. Os líderes religiosos não sabiam nada sobre mim. Os governantes me desprezaram. Os profetas pregaram o Deus Baal e seguiram ilusões de ídolos do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Por causa disso, estou processando vocês. Decreto do Eterno. Apresentei denúncia contra vocês e contra seus filhos e netos. Olhem em volta. Vocês alguma vez já viram algo parecido? Naveguem até as ilhas do Ocidente e olhem. Viajem ao deserto de Quedar e observem. Olhem atentamente. Alguma vez já aconteceu de uma nação trocar seus deuses por objetos inúteis que nem deuses são? Mas meu povo trocou minha glória por ilusões de ídolos do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Fiquem alarmados, céus, diante dessa loucura que estão vendo. Levantem os braços dizendo, não acredito, isso não pode estar acontecendo. É o decreto do Eterno. Meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram, eu, a fonte de água fresca. Depois cavaram cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. Israel não é um servo conceituado, nascido numa família nobre? Como então acabou como um pedaço de carne disputado por leões que rosnam e rugem? Nada sobrou de Israel, apenas uns poucos ossos. Suas cidades estão entulhadas e desertas. Os egípcios de Mênfis e Táfnis quebraram o crânio de vocês. E por que acham que tudo isso aconteceu? Não foi porque vocês ousaram se afastar do seu Deus quando eles os conduziam pelo caminho certo? E agora o que vocês acham que vão ganhar com sua ida ao Egito? Talvez um refresco nas águas do Nilo? Ou o que acham que vão ganhar com a viagem à Assíria? Talvez um refresco nas águas do Eufrates? Vocês vão quebrar a cara e levar uma bela surra. Vocês pagarão caro por essa deslealdade. Olhem bem para o que fizeram, vejam os resultados. Será que valeu a pena abandonar o seu Deus? É o decreto do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Há muito tempo, você quebrou o jugo, deixou de lado todas as restrições e disse, não vou me submeter, e resolveu ir embora. Foi atrás de todo lugar de orgia religiosa que encontrou pelo caminho. Como uma prostituta comum, você era uma videira seleta que plantei, escolhida e de linhagem pura. E olhem em que você se transformou.
uma planta degenerada que nem lembra uma videira. Lave-se. Pode usar creolina. Esfregue-se até ficar em carne viva. A graxa do pecado não sai e não consigo nem olhar para você. É o decreto do Eterno, o decreto do Senhor. Como você ousa me dizer, as manchas não são de pecado? Nunca fui atrás dos ídolos eróticos de Baal? Veja os rastros que você deixou no vale. Como explica o que ficou marcado no pó do deserto? Pegadas de camelo no calor em várias direções? Pegadas de uma jumenta selvagem no cio, farejando o vento em busca de sexo? Quem poderia segurar o seu descontrole? Na sua busca desenfreada e devassa por sexo, insaciável, indiscriminada, promíscua? Acalme-se. Respire fundo. Por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? Mas você diz, não consigo fazer diferente. Sou viciado em deuses estrangeiros e não consigo parar. Assim como o ladrão fica envergonhado, mas apenas quando é pego, o povo de Israel está envergonhado, flagrado com seus reis e príncipes, seus sacerdotes e profetas. Eles vão a uma árvore e dizem, meu pai. Pegam uma pedra e dizem, minha mãe, você me gerou. E eu só consigo vê-los de costas. Eles nunca me olham no rosto. Mas quando as coisas vão mal, eles vêm correndo, clamando, levanta-te, salva-nos. Por que não recorrem aos deuses que fabricaram e de quem gostam tanto? Vão lá acordá-los, eles que salvem vocês do aperto. Judá, você tem mais deuses do que pode administrar? O que vocês têm contra mim para fugirem desse jeito a fim de garantir independência? É o decreto do Eterno. Desperdicei meu tempo educando seus filhos. Eles não me deram atenção, ignoraram minha disciplina e vocês se livraram dos mensageiros de Deus, tratando-os como lixos e varrendo-os para longe. Que geração terrível! Como vocês chegaram a esse ponto? Não falei para vocês? Não mandei advertências? Por acaso deixei vocês na mão? Pareço uma rua sem saída? Por que meu povo diz já vai tarde? A partir de agora estamos por nossa conta. Nenhuma jovem esquece as joias, esquece? Nenhuma noiva esquece o véu, esquece? Mas o meu povo me esquece. Dia após dia, eles nem pensam em mim. Vocês foram de fato impressionantes para tentar aproveitar a vida. Vocês fundaram escolas de pecado e cursos de pós-graduação no mal. E agora estão enviando os graduados com roupas de formatura. Só que as roupas estão manchadas com o sangue das suas vítimas. Todo esse sangue incrimina vocês. Vocês feriram muita gente para chegar onde estão. E ainda assim têm a coragem de dizer, mas eu não fiz nada. Deus não se importa, afinal ele não me castigou. Não olhem agora, mas o castigo está a caminho. Na direção de vocês que dizem, eu não fiz nada. Vocês pensam que é pouca coisa? Iniciar um novo projeto de pecado depois que o primeiro falha? Mas o Egito vai deixar vocês em maus lençóis, da mesma forma que fez a Assíria, porque vocês vão sair dali de mãos abanando. Eu, o Eterno, pus na lista negra aqueles em quem vocês confiaram, e não darei a vocês nenhuma ajuda, por menor que seja. Amém, irmãos? Somente até aí. Eu terminei aqui o capítulo 2 de Jeremias, tá bom? No capítulo 3, no próximo vídeo do dia 6, amanhã, eu vou ler novamente aqui um pedacinho do capítulo 2, porque é o que aconteceu. Eu gravei um vídeo e esse vídeo, não sei o que aconteceu, e apagou, né? Eu não sei, eu acho que excluímos aqui sem querer. E eu tinha parado na metade do capítulo 2, tá? Então, vai começar um pouquinho do capítulo 2 e depois já vai entrar no capítulo 3, tá? Mas tá na sequência certinha, tá bom? Nem que você escute novamente aí uns trechinhos que você já ouviu do dia de hoje, mas vai seguir a sequência certinho, tá bom, meus irmãos? Então, fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.